Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso curso no Silvio Sandi, Auditoria Fiscal, visando o auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Prova prevista para 2 e 13 de fevereiro. Estamos aí na nossa primeira aula, nosso primeiro bloco, inaugurando esse curso aqui no Silvio Sandi. Quero muito ajudar vocês nesse caminho. Eu sou Christian Azevedo, auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e professor de Auditoria Fiscal, Economia, Direito Tributário, Legislação Tributária aqui no Silvio Sandi. Tá bem? Vamos junto? Vamos lá, é nóis. Só vai dar nós lá para cima do CESP, gente. Vamos embora. Bom, como é que eu planejei o curso? Nós temos aí 5 aulas, né, de 2 horas cada aula, ou seja, nós teremos então 4 blocos em cada aula, e eu planejei da seguinte forma, né, numa modalidade reta final. Nós vamos nessa primeira aula trabalhar alguns conceitos introdutórios, básicos e fundamentais para a gente entender bem a auditoria fiscal, porque a auditoria fiscal ela está repetindo, né, no edital deste concurso o que veio no concurso anterior. No concurso anterior era uma grande novidade, né, a auditoria fiscal, apesar de muito tempo atrás já ter tido prova de auditoria fiscal no concurso aqui para o auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Fazia muito tempo que não aparecia, né? E quando tinha antigamente era a própria Secretaria da Fazenda que fazia e auditores fiscais que faziam a prova. Na última prova a gente não sabia muito bem como é que viria, né? Então agora, numa segunda prova, né, pós essa nova fase, aí, com auditoria fiscal e bancas terceirizadas contratadas, mesmo que contrate um auditor fiscal, a gente já tem mais ou menos a ideia de como que virá na prova, né? Como pode vir na prova a auditoria fiscal, qual vai ser o enfoque. Tá? Então isso é uma vantagem que a gente tem em relação ao concurso anterior. Né? É bom dizer que, de qualquer forma, no concurso anterior, graças a Deus, né, eu tive uma boa repercussão com meus alunos, um bom aproveitamento aqui no Silvio Sandi, né? E também lá no concurseiro fiscal, o antigo concurseiro fiscal, fizemos um curso em PDF. Bom que se diga que eu estou com um curso em PDF aqui também no Silvio Sandi, tá? Então é uma excelente forma de complementar os estudos se você comprar tanto as videoaulas quanto o material em PDF. Tá bem? Então, voltando, né, à organização das nossas aulas, como é que eu planejei? Nessa primeira aula, nessas primeiras 2 horas de aula, nós vamos ver então esses aspectos introdutórios, tá bem? Então nós vamos ver as principais fontes de dados para a auditoria fiscal, né? Notas fiscais, livros fiscais, como que se organizam essas informações fiscais, né? Nas notas e nos livros. Isso é para dar uma ideia bem legal de como é que funciona o mecanismo básico do ICMS, tá? Na formalização. E quando a gente fala em base de cálculo, o que é isso? Quando a gente fala em valor total da nota fiscal, quando a gente fala no valor do frete, entra ou não entra na base de cálculo. Então isso é fundamental para a auditoria fiscal. Fora isso, nós vamos pegar lá o apêndice 7 do regulamento do ICMS, que traz os códigos de situação fiscal. E olhando cada um dos códigos de situação fiscal, eu acredito que a gente possa ter uma boa base de de todas as operações possíveis, todas as operações que costumam cair em prova, tá? Como é que eu faço, por exemplo, para calcular o ICMS quando tem base de cálculo reduzida juntamente com substituição tributária? Como é que eu faço um diferimento? Como é que eu informo? Que valores vão no campo de ICMS, na base de cálculo? Né? Como é que eu faço quando tem o contribuinte substituído? Como é que ele informa esses dados na nota fiscal? Como é que eu calculo o ICMS em operações internas, em operações interestaduais? Tá? Isso, operação a operação. Então essa primeira aula vai ser operação a operação. Já na segunda aula, nós vamos trabalhar com a questão da apuração em si. Tá? Ou seja, na apuração nós já vamos estar vendo o somatório, né, de débitos e o somatório de créditos e fazendo o confronto entre os dois lados da conta. Com isso, a gente vai estar trabalhando o conceito de conta corrente fiscal, tá? E que é um conceito fundamental para a auditoria fiscal, né? Porque envolve saldo credor a transportar para o período seguinte e, consequentemente, saldo credor transportado de períodos anteriores. O saldo devedor, né, que é o imposto a recolher, que vai informado na GIA,
tá? Isso é fundamental e a gente vai estar trabalhando bastante isso na aula 2, tá? Na aula 3 a gente vai estar vendo uma parte que é bem importante e costuma ser muito cobrada nas provas de auditoria fiscal, que é a parte do crédito, algumas operações especiais com relação ao aproveitamento do crédito, né? Crédito do ativo permanente, como é que a gente faz o cálculo, né? Como é que a gente faz a apropriação, crédito de energia elétrica, crédito de comunicações, tá? O Fundopem, que eu considero um crédito presumido bem importante para a gente também tá estudando, tá? E outras operações se der tempo. Na aula 4, eu planejei a gente trabalhar mais substituição tributária no ICMS e também o ITCD, tá certo? Vamos ver também conceitos de omissões de entrada, omissões de saída. E a quinta e última aula, eu pretendo, né, usá-la apenas para a gente fazer exercícios, né? A nossa ideia aqui é esgotar todos os exercícios da prova que teve do último concurso e também trabalhar vários outros, né, com um foco pensando nesse concurso, a Banca CESP aí para início de fevereiro. Tá legal? Combinado assim? Então vamos para a nossa primeira aula, aqui no Silvio Sandi. Ó, eu botei ali meu Facebook, tá? Na verdade é a minha fanpage. Para quem quiser acompanhar, ficar por dentro das principais notícias com relação ao nosso concurso e outros concursos, e também falar comigo, me mandar dúvidas, né? Eu costumo atender todos os alunos, não deixo ninguém na mão. E claro, nós vamos estar usando também lá o fórum, né? Se vocês quiserem colocar perguntas no fórum, a gente vai estar lá sim. Add posts, né? Deixa eu só conferir aqui. Tá funcionando. Beleza. Gente, então, na nossa primeira aula, que é uma aula introdutória, como eu já mencionei, primeira coisa que nós vamos ver, qual é o posicionamento legal do ICMS do Rio Grande do Sul, tá? Isso aqui é um pouco de legislação tributária, fatalmente a gente vai ter que remeter, né, ao curso de legislação tributária. Por sinal, também tem o curso meu, do professor Diego de Grazia, aqui no Silvio Sandi, um curso que eu acredito que é o top do mercado aí, de legislação tributária estadual. Está completíssimo, atualizado pelo edital. Nós temos centenas de questões lá resolvidas, comentadas, bem comentadas, e literalmente, né, quase 1000 páginas de PDFs, foram 14, 15 aulas, considerando a demonstrativa. Então, também bem importante você adquirir esse curso aí de legislação tributária aqui no Silvio Sandi, tá? Altamente recomendado, até porque para a gente trabalhar bem a auditoria fiscal, a gente tem que ter uma boa base de legislação tributária. Tá bem? Então vamos lá, primeira aula, posicionamento legal do ICMS do Rio Grande do Sul, fontes de dados para auditoria fiscal, exemplos de situações tributárias, tá? E base de cálculo do ICMS e, como eu falei, né, sobrar um tempo, a gente pode até fazer algumas questões aqui nessa primeira aula. Bora lá! No módulo 1 a gente vai estudar o posicionamento legal do ICMS do Rio Grande do Sul e fontes de dados para a auditoria fiscal, particularmente a nota fiscal dita modelo 1. Tá? Aqui uma observação, a nota fiscal modelo 1, já a gente vai ver o modelo dela, né? Ela é uma nota fiscal em papel, tá? Mas é importante, é claro que hoje em dia está muito mais tá focado na nota fiscal eletrônica as operações, né? Essa nota fiscal modelo 1 é a nota fiscal modelo 55, nota fiscal eletrônica, entre contribuintes de ICMS. Tá? Mas por dois motivos a gente vai estar focando o nosso estudo na nota fiscal modelo 1 em papel. Por quê? Primeiro, porque é mais fácil da gente visualizar, tá? Os conceitos que a gente vai estar trabalhando aqui. E segundo, porque o edital não pediu nota fiscal eletrônica, tá bem? Se tivesse pedido, até a gente teria que envolver no nosso curso, né, a parte de nota fiscal eletrônica, SPED, mas nada disso foi pedido. Ou seja, o concurso se focou no que está no regulamento do ICMS, se focou no que está em papel, tá bom? Então, por esse motivo, nós também vamos nos focar nisso. Então, vamos lá. Primeira coisa, posicionamento legal do ICMS no Rio Grande do Sul. Eu costumo usar essa hierarquia de normas, né, do Brasil, que é básica, né, não só para o direito tributário, mas para qualquer ramo do direito. Nós temos lá no topo a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, decretos e atos administrativos. O que está embaixo não pode alterar o que está em cima, exceto, é claro, né, do curso lá de Direito Tributário de vocês,
As leis ordinárias, elas podem alterar as leis complementares desde que em matéria que não seja exclusivamente atribuída pela Constituição Federal a leis complementares. Tá certo? Isso acontece bastante no direito tributário. Por exemplo, diz lá que somente a lei complementar poderá, né, na Constituição Federal diz isso, somente a lei complementar poderá estabelecer a forma com que os estados e o Distrito Federal concederão benefícios fiscais, né? Falando bem assim, resumidamente. E isso é feito por lei complementar, que é a chamada 2475, lei complementar do CONFAS, tá? Bom, nesse item específico dos benefícios fiscais, não pode vir na forma de concessão, né, tem que ter a aprovação unânime dos estados, aquela história toda que vocês estudam em legislação tributária estadual. Nessa matéria específica não pode vir a lei ordinária e alterar, tá bem? A lei complementar, a 2475, tá? Mas em outras matérias, como por exemplo a concessão, a regulamentação de determinado benefício fiscal, a concessão de isenção, tá? A concessão em espécie, né, da isenção fiscal, ela pode vir a ser instituída por lei ordinária. Por exemplo, a isenção do ICMS nas saídas de ovos para a indústria, tá bom? Bom, aí a lei ordinária, a lei básica do ICMS 8.860, pode vir sim a alterar essa matéria específica, mas não pode alterar a forma com que a isenção é dada, que é mediante a aprovação no CONFAS, e isso está na lei complementar. Entenderam a diferença? Tá? Bom, então isso que a gente acabou de dizer está baseado numa premissa, né, que diz o seguinte, está lá no artigo 24 da Constituição Federal: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo, sobre direito tributário, que é o que mais nos interessa, está ali no inciso 1º do artigo 24. Tá? No parágrafo 1º diz: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, União, normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais, parágrafo 2º, não exclui a competência suplementar dos estados. Tá, beleza? Entendido, então? União, normas gerais. Estados, competência suplementar, normas suplementares. Tá bem? Parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Tá? Bem claro, não preciso, né, entrar muito nesse detalhe. Parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Caso tenha uma situação que não tenha sido ainda tenha tido uma normatização em âmbito geral, que seria a competência da União, como por exemplo o IPVA, tá bom? Não tem essa normatização, daqui a pouco vem o Estado e faz, bom, se não tem uma lei, né, a União ficou omissa nesse sentido, vou eu então legislar sobre isso. Bom, se no momento posterior a União resolver legislar em caráter geral sobre o IPVA, aí vai desfazer, ou seja, vai suspender a eficácia da lei estadual, tá? Claro, no sentido do caráter geral e naquilo que lhe for contrário. Bom, nesse sentido, então, nós temos a Constituição Federal, se tratando de ICMS, né? Nós temos a Constituição Federal, nós temos a Lei Complementar 8796, coloquialmente conhecida, né, como Lei Candir, tá bem? E nós temos também o Código Tributário Nacional, que é o decreto-lei, né, porque foi no tempo da ditadura, né, vocês veem ali o ano é 66, decreto-lei número 5.172 de 66, também recepcionalizado como lei complementar, tem caráter de lei complementar hoje. E, como eu mencionei antes, nós temos no âmbito do ICMS, né, a lei complementar número 2475, que trata da concessão de benefícios fiscais no âmbito do CONFAS. Ok? No âmbito estadual, nós temos a Constituição Estadual, nós temos a Lei Básica do ICMS 8.820/89, nós temos a Lei 6.537, 73, que é o Procedimento Tributário Administrativo, que não é só para o ICMS, né, vale para qualquer tributo.
o decreto 37.699/97, que é o regulamento do ICMS, e a instrução normativa 4598, que é uma instrução bem importante, porém ela não aparece no edital do concurso, então a gente não precisa se preocupar em estudar ela, ok? Porém, até é bom a gente, não vocês, né, mas eu vou, em alguns sentidos, até fazer remissão a ela, porque para a auditoria fiscal tem algum detalhamento importante ali nos procedimentos. Mas não se preocupe com isso, isso é meu papel. Beleza? Fontes de dados para a auditoria fiscal, então, nota fiscal modelo 1, tá? Quais são, em primeiro lugar, né, quais são as fontes de dados para a auditoria fiscal? Em primeiro lugar, os documentos fiscais, ok? Sejam eles impressos, sejam eles eletrônicos. Como o edital só veio os impressos, nós vamos estudar só os impressos. Livros fiscais, da mesma forma. Principais livros, né? Livro de entrada, livro de saída, livro de apuração, ok? Informações eletrônicas, nós temos aí a principal delas é a GIA, tá beleza? Demonstrações contábeis, né? Que talvez em auditoria contábil possa cair alguma coisa, mas em auditoria fiscal isso não cai, porque a auditoria fiscal ali no edital está bem claro, né? É a aplicação prática ao caso concreto da legislação tributária estadual. E outras informações, porque na verdade as fontes de informação para o trabalho do auditor fiscal, elas são inesgotáveis, né? Por exemplo, se o auditor fiscal resolver utilizar troca de e-mails entre os contribuintes, pode usar como fonte. Se quiser usar a rede social, pode usar também. Tudo aquilo que servir para robustecer, né, carregar de provas o auto de lançamento, pode ser usado como fonte para auditoria fiscal. Ok, então nós temos aí a nota fiscal modelo 1, nossa primeira fonte de informação, né, para a auditoria fiscal, e nós temos que saber usar ela, saber identificar muito bem os principais campos, ok? Nós temos aqui o emitente, tá? O logotipo do emitente do documento fiscal, da nota fiscal. Nós vamos ter aqui nome, razão social do emitente, endereço, município, fone, fax, CEP, unidade da federação, bairro, distrito. Se é uma nota fiscal de saída ou uma nota fiscal de entrada, aqui em cima, tá bem? Acho que se eu botar a seta fica melhor para vocês enxergarem, né? Ó, aqui em cima, nota fiscal se é de saída ou de entrada, tá? Claro, se for uma nota fiscal, se o contribuinte está fazendo uma venda, né, vai ser uma nota fiscal de saída. Se ele, por exemplo, está recebendo um crédito, ou um crédito, por exemplo, por retorno de mercadoria remetida a não contribuinte. Se remeteu para o não contribuinte e a mercadoria está voltando, o não contribuinte não tem como emitir nota fiscal. E ele precisa emitir nota fiscal para aproveitar o crédito. Então ele emite uma nota fiscal de entrada. Dele mesmo, né, o contribuinte que está recebendo a mercadoria em retorno, vai colocar aqui, marcar então como entrada. O número da nota fiscal, que nunca se repete, né, exceto no reinício de contagem, né? Isso é estudo lá do livro 2 da legislação tributária, do regulamento do ICMS, né? Aqui o número do documento fiscal, né? Ele vai de 1 a 999.999. Claro que isso aqui a gente está falando de nota fiscal modelo 1, né? Se fosse falar de nota fiscal de telecomunicação ou de energia elétrica, nós botaríamos mais 3 casas aqui, mais 3 dígitos, tá? Natureza da operação, código CFOP. O código CFOP, né, nós temos para entradas, nós temos, começando com, ele é de 4 dígitos, começando com 1 é a entrada interna, são operações internas, então ele está registrando uma entrada interna. Começando com 2 é a entrada interestadual, o 3 é importação, tá? 4 não tem nenhum código iniciando por 4. O 5, iniciando por 5, é saída interna, por 6, saída interestadual, quando sai de dentro do estado para fora do estado. E o 7, exportação, ok? Bom, cada código, são vários, estão lá no apêndice 6 do regulamento do ICMS, cada código tem uma descrição. Na descrição, né, é que vai aqui, na natureza da operação, ok? Aqui nós temos o caso do contribuinte ser substituto tributário, ele vai colocar uma inscrição de substituto tributário, a inscrição estadual dele, o CNPJ dele no CGCMF, a data limite para a emissão no documento fiscal, isso aqui é uma informação que vem da gráfica, né?
Aqui, dados do destinatário remetente, nome, razão social, endereço, município do destinatário. Destinatário quando for uma nota de saída, remetente quando for uma nota de entrada, ok? Aqui, CNPJ ou CPF do destinatário remetente, inscrição estadual dele, né, se for o caso. Data da emissão, data da saída ou entrada, né? Data da saída se for uma saída, data da entrada se for uma entrada, e a hora da saída, tá ok? Fatura se o documento for usado também como fatura. E aqui neste quadro nós temos os campos de dados do produto, código do produto, descrição dos produtos, classificação fiscal, a situação tributária, isso aqui que a gente vai estudar com mais detalhes, tem ali no apêndice 7 do regulamento do ICMS, a unidade, se é quilo, metro, né? A quantidade dessa mercadoria, né? Quantos quilos, quantos metros, o valor da unidade, valor do quilo, valor do metro, o valor total, que é a quantidade vezes o valor unitário, né? Aqui nós temos as alíquotas aplicadas, o ICMS, o IPI e o valor do IPI. Podemos ter aqui neste quadro mais de um produto, né? Quantos produtos der aqui vão estar listados, quantos produtos estiverem envolvidos naquela operação. Aqui é a parte mais de baixo da nota, né? E esse quadro aqui é o mais importante para a auditoria fiscal e é o que a gente vai estar destrinchando aí nessa primeira aula, estudando, né, os códigos lá de situação tributária do apêndice 7, ok? Então, nós temos base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, né, base de cálculo do ICMS substituição tributária, valor do ICMS da substituição tributária, valor total dos produtos, valor do frete, valor do seguro, outras despesas acessórias, valor total do IPI, valor total da nota, né? Aqui embaixo nós temos o quadro do transportador, dos volumes transportados, nome e razão social do transportador, endereço, a quantidade transportada, a espécie, marca, frete por conta e frete por conta do emitente ou do destinatário, né? A placa do veículo, a UF do veículo, o CNPJ ou CPF do transportador, município do transportador, a UF, né, do transportador, não do veículo, né? A inscrição estadual do veículo. Número, peso bruto, peso líquido, tá? Dados adicionais, nós temos informações complementares, informações reservadas ao fisco, número de controle do formulário, né? Isso aqui é mais para a questão da gráfica. Dados do EDF do impressor também é mais de uso da gráfica, né? E aqui tem um recibo, ó, data recebemos de razão, data do recebimento, identificação e assinatura do recebedor, e aqui repete o número da nota fiscal no recibo, tá? Que é o mesmo que vai lá em cima no canto superior direito, aqui em cima, tá? Então nós temos aí um exemplo, ó, de preenchimento da nota fiscal, tá? Eu coloquei, né, só alguns dados, não coloquei todos, até porque não precisa, né? Então nós temos aqui o Atacado do João Limitada, é o nome do razão social, né, do emitente do documento fiscal, é uma nota fiscal de saída, tá? O número da nota fiscal é o número 1, a primeira nota fiscal que ele está emitindo, tá? E o destinatário, aqui antes ainda, ó, natureza da operação, venda de mercadoria recebida de terceiro, olha o código CFOP usado, 5102, tá? Precisa decorar o CFOP? Não precisa decorar porque é muito difícil de ser cobrado, tá? Muito difícil mesmo de ser cobrado, saber o código fiscal de operação. Não precisa, só para a gente ir se guiando. Aqui nós temos o destinatário remetente, na verdade é destinatário porque é uma nota fiscal de saída, então guloseimas da tia Anastácia. Ok? Não coloquei mais nenhum dado, né? E aqui a descrição dos produtos, ó, rapaduras, unidade, unidade mesmo, unidade da rapadura, quantidade 5.000, valor unitário 20 centavos, então 5.000 vezes 20 centavos vai dar 1.000, 1.000 valor total, né? A alíquota do ICMS 17, né? No nosso caso hipotético, e puxa-puxa, nós temos unidade é unitário, quantidade 2.000, valor unitário 5 centavos. 5 centavos vezes 2.000, R$100. 17% é a alíquota do ICMS. Tá? Lembrando que a questão da alíquota, né, isso aqui é um caso hipotético, porque a alíquota básica hoje, até final deste ano, vai ser de 18%. Né? Ela
está prevista para voltar a 17 a partir de 1º de janeiro do ano que vem, tá? Eu acredito que na prova eles vão sempre colocar qual é a alíquota, né? 17 ou 18, isso aí não vai ter interferência. Eu acredito que eles vão colocar qual é a alíquota. Até porque a prova vai ser num momento de transição de uma alíquota para outra, né? Então aqui embaixo eu coloquei no cálculo do imposto a base de cálculo, 1.100, que no caso é a soma, né, do valor total das mercadorias. Essa é a base de cálculo mais óbvia, né? A base de cálculo é o valor da operação. O valor do ICMS é 187, porque nós aplicamos 17% sobre 100 mil, né? As duas mercadorias têm a alíquota 17, então é só aplicar sobre 1.100. E aí nós vamos ter o valor total dos produtos, 1.100, e o valor total da nota, 1.100. Por que é 1.100 e não é 1.287, que seria somando o imposto, né? Porque o ICMS, como você sabe, é um imposto que tem a característica de ser por dentro, ou seja, ele já está no valor de sua própria base de cálculo. Isso é algo que a gente vai estudar também nas operações de importação, tá? Muito importante como se fazer o cálculo em importações. Tá bem? E com isso, gente, nós encerramos esta primeira aula, tá? Como eu falei para vocês, é uma aula bem... aliás, primeira aula não, nosso primeiro bloco da primeira aula. Calma aí. Como eu falei para vocês, é uma aula bem introdutória, né? E nós vamos estar vendo, e mais importante, né, nesta aula, é a gente se fixar no nosso quadro de cálculo do imposto, aqui da nota fiscal modelo 1, tá? E para as próximas aulas a gente vai então destrinchar isso aqui, analisando as situações tributárias previstas no regulamento ICMS, tá? Aguardo vocês, nós nos vemos aí no nosso segundo bloco, já fazendo bastante cálculo com relação ao nosso imposto mais importante, e com certeza que é o que mais vai ser cobrado de vocês em auditoria fiscal. Tá bem, meu amigo, minha amiga? Espero vocês no próximo bloco. Até lá, um grande abraço.